Marcos, capítulo 8, versículo do 11 a 13, diz assim: Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: Por que pede esta geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Sabe, durante muitos momentos do tempo em que Jesus passou aqui na terra, nós vamos ver os fariseus questionando ele em muitos momentos. Nós vamos ver os fariseus tentando Jesus, tentando pegar ele numa resposta mal colocada. E em todos os momentos nós vemos Jesus retrucando eles com uma outra pergunta. E na grande maioria das vezes que Jesus apresentava para eles uma pergunta, eles não sabiam a resposta. Veja bem, nós estamos falando de líderes religiosos, nós estamos falando de mestres da época, de pessoas que estavam ali para ensinar o povo, que se diziam conhecer a palavra, que se diziam servir a Deus, pessoas que estavam completamente convencidas de que verdadeiramente serviam a Deus. E na verdade estavam enganando a si mesmos. Nós vamos ver essas pessoas, aquelas que mais deveriam crer, aquelas que mais deveriam estar alerta quanto ao que eles estavam vivendo, quanto ao que estava acontecendo no seu tempo. E na verdade eles não estavam. Na verdade, quando eles mais precisaram estar preparados, eles não estavam preparados. E nós vamos ver eles o tempo todo tentando pegar Jesus numa contradição. Nós vamos ver o tempo todo aqueles que mais deveriam verdadeiramente servir a Deus agindo de forma contrária. E aqui nós vemos eles em mais um episódio pedindo a Jesus um sinal miraculoso do céu. E Jesus olha para eles simplesmente e diz: de forma alguma, essa geração verá um sinal miraculoso do céu. Veja, nós estamos falando de pessoas que estavam ali, que se diziam viver o Evangelho, mas que na verdade não viviam. Pessoas que de boca falavam lindas palavras, mas por dentro eram como sepulcros caiados. Eram podres, eram hipócritas, porque falavam, mas não viviam. Ensinavam, mas não praticavam aquilo que ensinavam aos outros. Em um outro episódio, Jesus vai se revoltar ali em determinado momento em que eles pressionam Jesus e Jesus se exalta e diz: hipócritas, vocês não entram e nem deixam os outros entrarem. Sabe, muitas vezes hoje nós estamos sendo também como sepulcros caiados, lindos por fora, palavras lindas, mas quando olhamos para o viver, não vemos nada de belo, porque não há verdade. O que muitas vezes nós esperamos é um sinal miraculoso, quando na verdade a única coisa que Jesus quer de nós é fé, é crer. E ter fé é muitas vezes não ter certeza de nada. Ter fé é muitas vezes agir sem saber direito, mas na certeza de que aquele que está te direcionando está no controle. E muitas vezes nós deixamos de dar o próximo passo por medo, por falta de fé. Porque na verdade cremos só de boca, mas quando precisamos de fato agir, nós travamos, nós tememos. Porque nós não estamos muitas vezes de fato crendo. Muitas vezes o que nós estamos querendo é um sinal miraculoso do céu. É que o Senhor faça algo
literal para que nós venhamos verdadeiramente acreditar que o que ele falou se cumprirá, o que ele prometeu vai se realizar, que ele está no controle. E fé não é sobre isso. Fé é sobre crer naquilo que ainda não vemos. É sobre ter a certeza daquilo que o Senhor falou no nosso coração, mas que ainda não se concretizou. É acreditar piamente que aquilo se realizará. E muitas vezes nós estamos agindo igual os fariseus, cheios de lindas palavras, cheios de letras, mas vazios de fé. Cheios de palavra e ao mesmo tempo cheios de dúvidas, de incredulidade. E muitas vezes o que Jesus quer é mudar essa realidade, como ele quis mudar a realidade daquela época, e eles não quiseram, eles o rejeitaram. Ele diz: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. E muitas vezes nós estamos agindo da mesma forma, esperando um sinal para então acreditar. Enquanto que ele quer que nós acreditemos para que então os sinais se concretizem em nós e através de nós.